Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Dobre sua atenção neste momento para que você venha compreender aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Você que pode, se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia Sagrada. O tema da campanha é Salmo 91. Glória a Deus. Salmo 91. Vamos ler o verso de número 15. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu Deus! Oh, glória! Graças a Deus. Número 15. Versículo de número 15. Aleluia. Salmo 91, versículo 15. Diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Você que não tem impedimento, repita juntamente comigo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Oremos ao Senhor. Peça a Ele que fale ao teu coração nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, estamos no momento mais importante, ó Deus, deste culto. O momento a qual o Senhor, meu Deus, fala com a tua igreja. O momento a qual o Senhor revela, meu Deus, o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, que eu não fale, Senhor, nada de mim, mas somente aquilo a qual o teu Espírito, meu Deus, me revelar. Que o teu Espírito me conceder nesta noite, meu Deus. Meu Deus, que eu diminua, desapareça, e que o Senhor apareça neste lugar, meu Deus. E que o teu nome seja glorificado através desta vida, meu Deus. Meu Deus, e que a tua palavra, Senhor, ela penetre, adentre em cada coração, porque ela mesmo diz, meu Pai, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, meu Pai. Meu Deus, que ela alcance aonde, meu Deus, o homem não consegue, no mais profundo do coração, em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Gabriel, por favor, faça um fundo musical em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, campanha maravilhosa, tremenda. Este salmo, ele é um salmo poderoso, mas muitas pessoas têm este salmo como um amuleto, digamos assim. Abre a sua Bíblia na estante e pronto. Acha que ali os demônios, o olho gordo, a inveja, não vai chegar. Mas nem sequer lê. Muitos não chegam nem a ler. Só ouvem dizer que o Salmo 91 é poderoso. Aí coloca a sua Bíblia ali, fica até amarela. Compra ela branquinha, mas ela fica até amarela, porque não vira nem a página para ler. Toda a Bíblia, irmãos, é poderosa, porque ela é a palavra de Deus. Essas palavras saíram da boca do Todo-Poderoso. Cada palavra, cada letra escrita nessa Bíblia, neste livro, saíram da boca do Altíssimo. Aleluia. Saíram da boca de Deus, como o Salmo 91. Toda a Bíblia é poderosa, mas ela se torna poderosa a partir do momento que você acredita no que está escrito. Se você não acreditar nesta palavra, ela se torna simples palavras. Se você não crê no que está escrito aqui, tomar posse para a sua vida, nada vai acontecer, nada vai mudar. Promessas aqui, mas se você não tomar posse dessas promessas, elas não vão se cumprir na sua vida. Você vai ver promessas se cumprindo na vida do seu irmão que vive essas palavras. Você vai ver
o cumprimento das profecias escatológicas que dizem sobre a volta do Filho de Deus se cumprir, mas há promessas que se cumprem na vida, na nossa vida, na vida do crente que crê em Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Nós não vamos correr atrás de bênção. Até um momento talvez você venha aqui precisando de algo, mas quando você passar a crer e tomar posse desta palavra, as bênçãos do Senhor lhe alcançarão. Alcançarão o seu lar, a sua família. Mas a partir do momento que você priorizar a palavra de Deus na sua vida, a partir do momento que você crê, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos muitas vezes correndo atrás de bênção, correndo atrás de milagre, sendo que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Chegará o tempo que você vai parar, irmãos, de procurar, de tentar. Não, o Senhor, Ele diz que Ele vai te conceder. Mas a partir do momento que você crê, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente. Aquele que ouve e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha inabalável, que quando vem as lutas permanece firme. Mas se você ouvir essas palavras e as praticar, crer em cada palavra aqui escrita. E o Senhor, no versículo 15, Ele vem fazendo uma promessa. E quando o Senhor fala, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que se arrependa. O homem fala e não cumpre, mas o Senhor fala e cumpre. Pode passar o tempo que for, e Ele vem dizendo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Ou em outras palavras, se você invocar o Senhor, invocar o nome do Senhor, Ele vai te responder. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você tem buscado o Senhor, vai achar. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Jesus disse: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma eu vou rejeitar ele. Se vir até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma você vai ser rejeitado pelo Senhor quando você vai até Ele. Aqui nós vemos o Senhor prometendo: se me invocar, eu vou responder. Se me buscar, eu vou lhe conceder o que você precisa, o que você necessita. Aleluia. Mas se você ter uma atitude de buscar ao Senhor, chegou o momento de você mesmo dobrar o seu joelho e orar. Quantas vezes você vem e pede para o irmão orar pela sua vida? É bênção. Podemos sim fazer isso, mas talvez chegou a hora de você começar a ter a sua experiência com Deus. Você a ter experiências próprias, individuais com Deus, só você e Deus. Você ouvir Deus, um milagre, Deus operar um milagre na sua vida, você orar e aquilo vir a acontecer. Quantas vezes você fala: o irmão orou e Deus operou e Deus fez, mas está na hora de você falar: irmão, meu Deus, eu orei, o Senhor respondeu a minha oração. Glória a Deus. Se você não tem fé, pede a Deus fé, que Deus vai te dar fé. Quem pede, recebe. Deus está pronto a ouvir a sua oração, mas você tem que clamar.
Você tem que buscar ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Aleluia. O Senhor, Ele quer te anunciar coisas grandes e firmes a qual você não sabe. Mas clama a Ele. Clama a Ele, busca a Ele, é o seu socorro bem presente na hora da angústia. O que vem dizendo? Estarei com Ele na hora da angústia. Estarei com ela, com Ele, na hora da angústia. Na hora da angústia. Talvez você está passando um momento de angústia. Talvez você está passando um momento de vale, um momento de deserto, um momento de solidão. Talvez todos viraram as costas para você, todos te abandonaram. Muitas vezes a própria família abandona. Muitas vezes os próprios filhos abandonam. Os próprios pais abandonam os filhos. E você se encontra talvez sozinho, sem um apoio, sem um ombro. Mas o Senhor, Ele é o seu socorro. Ele é o seu abrigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus quer que você se esconda no esconderijo dEle. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? A sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. A sombra quer dizer proteção, refrigério, descanso para a sua alma angustiada. Porque o que acontece quando estamos debaixo de um sol quente? Nós cansamos, nós suamos, fica debaixo do sol o dia inteiro para ver o que acontece. O sol te queima, queima a sua pele. O Senhor, Ele quer ser a sua proteção contra este mundo que está queimando, contra este mundo de pecado, contra este mundo de sofrimento. O Senhor, Ele quer ser a sua proteção, a sua sombra. Mas há somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor, Ele tem um abrigo, um lugar seguro, um lugar secreto de proteção para mim e para a sua vida. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, todo aquele que crê, irmãos, recebe. Todo aquele que crê, recebe. O Senhor, Ele continua dizendo: estarei com Ele na angústia. Angústia, momentos difíceis, momentos trabalhosos, dolorosos, momentos de sofrimento. Estarei com Ele nestes momentos, dos momentos mais difíceis, dos momentos mais dificultosos que você está passando. Ele está segurando nas suas mãos. Mas quando você crê na palavra dele, confia nele, quando você crê no Senhor, irmãos, essa palavra se cumpre na sua vida. Essa palavra se cumpre na sua vida. Vamos falar um pouco sobre um homem chamado Daniel. A Bíblia nos fala, irmãos, que Daniel foi fiel ao Senhor no momento mais difícil da sua vida, no momento que ele poderia virar as costas, no momento que ele estava entre a vida e a morte. Daniel escolheu o Senhor. Daniel escolheu ser fiel ao Senhor no momento mais difícil. Ele teve que tomar uma decisão que poderia custar a vida dele.
Daniel correu o risco de ser despedaçado por vários leões. Mas agora Daniel se mantém fiel ao Senhor. O momento em que todos se prostraram, o momento em que todos adulteraram, o momento em que todos deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso, agora Daniel se mantém fiel ao Senhor. E nós vemos que o Senhor também se mantém fiel a Daniel neste momento difícil. No momento em que Daniel se vê numa decisão muito importante. Daniel, ele foi fiel ao Senhor e Daniel viu. Daniel pôde contemplar as mãos do Senhor. Preste atenção nessa palavra. A Bíblia nos diz que foi feito uma lei. Louvado seja o Senhor. Meu Deus! Aleluia! O rei Dario fez uma lei, louvado seja o Senhor, que todos deveriam. Ele fez um dito, ele assinou, selou com seu anel, que ninguém poderia orar, que ninguém poderia se prostrar diante de outro Deus. Mas a Bíblia nos diz que Daniel, diante desta lei que foi posta para aquele povo, diante desta lei, Daniel não obedeceu. Daniel continuou adorando ao Senhor. Daniel continuou fazendo o que ele fazia todos os dias. 3 vezes por dia ele dobrava o seu joelho e orava ao Senhor. Ele tinha sido proibido de fazer isso, e aquele que fosse pego orando seria lançado na cova dos leões. E agora alguns homens se levantaram contra a vida de Daniel, denunciaram a Daniel, e Daniel agora se encontra diante do rei. E Daniel escolhe ser fiel. Daniel escolhe obedecer a Deus, ainda que fosse necessário perder a sua própria vida. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia, Jesus! E quando você permanece fiel ao Senhor, em momentos a qual muitas vezes o inimigo prepara para que você venha desobedecer a Deus, muitas vezes o inimigo ele prepara de artimanhas, de várias maneiras, para que você venha quebrar a sua aliança com Deus. Talvez no seu trabalho, muitas vezes ele usa o seu patrão para que você venha mentir. Muitas vezes ele usa de algumas maneiras e algumas formas para que você venha se corromper. Agora vemos, olha a que ponto, olha como estava a vida de Daniel, se manter fiel ao Senhor. Deus permitiu essa provação vir sobre a vida de Daniel. Muitas vezes Deus nos prova para ver a nossa fidelidade a Ele. Muitas vezes o Senhor deixa que o inimigo prepare algumas artimanhas para ver se nós vamos negar a Ele ou não. Daniel, diante dessa decisão, irmãos, talvez se ele não confiasse em Deus, talvez se ele não tivesse fé no Deus Todo-Poderoso, ele iria desobedecer a Deus. O que é melhor, irmão, ser fiel a Deus, e mesmo que tenha que perder a vida, mas receber a vida eterna, ou se manter vivo, se manter uma vida de aparência e perder a salvação. Quantas pessoas estão negando a Deus
em coisas pequenas. Coisas pequenas nos levam para o inferno. Coisas pequenas impedem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Você não tropeça em uma pedra grande porque você vê ela, se desvia. Coisas pequenas te tropeçam. Coisas pequenas impedem você de entrar no céu. E se você vem aqui e não tem por objetivo na sua vida ir morar lá no céu, é perda de tempo. Se o seu objetivo é simplesmente receber uma bênção, é perda de tempo. Primeiramente, devemos buscar a salvação. Primeiramente, devemos buscar a vida eterna. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quantos estão ganhando a sua vida? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão aí ganhando a sua vida, mas perdendo a vida eterna? Aquele que quer ganhar a sua vida, se você quer continuar ganhando a sua vida, permanece da mesma maneira. Mas se você quer achar a salvação, a vida eterna, muda de vida. Muda de vida. Não vai lhe causar dores nem sofrimento, pelo contrário. Que dor vai lhe causar se abandonar o pecado? Que dor vai lhe causar se abandonar o vício? Qual a dor, qual o sofrimento nisso? Qual o pesar nisso? Pelo contrário, Deus quer te abençoar. Mas é uma escolha. É uma escolha. Devemos buscar o Senhor, não pelo que Ele pode nos oferecer, vamos dizer materialmente ou fisicamente, mas vamos buscar Ele para o que Ele pode nos oferecer espiritualmente. Deus tem muito mais do que uma casa, do que um casamento, do que um carro. Deus quer te dar a vida eterna. Mas a vida eterna é somente em Cristo Jesus. Somente em Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. O único caminho é Cristo. Há caminhos que parecem bom, mas o seu fim é triste, é de morte. Agora nós vemos essa palavra se cumprindo na vida de Daniel. Estarei com ele na angústia. E lá estava o Senhor no momento de decisão de Daniel, no momento em que Daniel permaneceu fiel e foi jogado dentro da cova dos leões. Imaginem aqueles homens lançando Daniel, aí colocaram uma pedra por cima da cova. Sabe como o rei foi? O rei foi triste, porque o rei que tinha feito aquele decreto, o rei que tinha feito aquele decreto, o rei ficou triste porque o rei gostava de Daniel, mas agora ele foi obrigado a obedecer o seu decreto, foi obrigado a jogar Daniel dentro da cova dos leões. Mas sabe o que o rei disse? O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu de continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que ninguém mudasse a sentença acerca de Daniel. Quando o rei selava com seu anel, ninguém poderia mudar a sentença. Ninguém na face da terra, mas Deus no céu
mudou a sentença de Daniel. Porque Daniel foi fiel ao Senhor. A nossa fidelidade com Deus nos traz benefícios que dinheiro nenhum pode pagar. Meu Jesus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que o rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou que os músicos viessem à sua presença. E ele perdeu o sono. Agora aquele rei não conseguiu dormir, imaginando se Daniel estava despedaçado, se os leões tinham tragado a Daniel. Sabe o que ele fez pela manhã? Primeira coisa foi correndo até a cova para ver como que tinha acontecido com Daniel. Isso é Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 19. E o rei, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel, falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Aquele rei, ele tinha conhecimento de quem Daniel servia. Ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, Aleluia. dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Acaso o teu Deus pode te livrar dos leões? E Daniel gritou lá da cova. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe o que o Senhor olhou para Daniel e viu inocência diante dele? Ainda que armem contra a sua vida, ainda que te culpem sem você ser culpado, Deus conhece a sua inocência e a sua sinceridade. Deus conhece o seu coração. Ainda que te acusem injustamente, quem te justifica é Deus. Daniel foi justificado. Peraí, eu imagino que Deus falou: não, os leões não podem tocar nele, porque ele foi fiel a mim. Ele não fez nada que fosse contra a minha lei, contra a lei dos homens. Ele não fez nada contra o rei. Ele foi obediente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua obediência a Deus lhe traz benefícios, mas a sua desobediência lhe traz consequências. Se Daniel fosse desobediente, não fosse achado inocente, ante os olhos do Senhor teria sido tragado pelos leões. Meu Deus do céu, a sua obediência ao Senhor vai lhe trazer benefícios, mas a sua desobediência lhe trará consequências, muitas vezes irrecuperáveis. Há momentos que nós desobedecemos a Deus, irmãos, que nos causam tantas dores e sofrimentos, nos causam tantas sequelas irrecuperáveis, ainda que nós somos perdoados, porque a Bíblia diz: se nós nos arrependermos de todo o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e lança o nosso pecado no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Glória a Deus. Quando você se machuca, aquela ferida se fecha, não é verdade? Quando você se corta, ainda que seja dado alguns pontos, por certo momento é doloroso, se você sofre, mas com o tempo aquela ferida se fecha, mas fica a cicatriz. Meu Deus. Até quando você vai ficar se ferindo? Até quando você vai ficar abrindo feridas e cicatrizando, carregando sequelas por desobedecer a Deus?
Você conhece a palavra. Você ouviu a palavra. Você não é inocente, ainda que você não desceu as águas. Deus não te tem por inocente. Mentira quem acha que é inocente a partir do momento que ouviu essa palavra, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, já não é mais inocente. Graças a Deus. Chega de sofrer as consequências do pecado. Chegou a hora de pararmos de pecar. Chegou a hora de servirmos a Deus com sinceridade e as bênçãos do Senhor nos alcançar. Chega de ficar mendigando bênção. Chegou a hora de você viver a plenitude das bênçãos de Deus na sua vida. Chegou a hora de você ver Deus operando lá na sua casa milagres. Deus restaurando seu lar, restaurando seus filhos, a sua família. Mas Deus está esperando de você a sua obediência. É promessa dele. Se você me invocar, eu lhe responderei, diz o Senhor, né? Estarei com ele no momento da angústia. E no versículo 15 continua dizendo: livra-lo-ei. O que aconteceu quando Daniel foi livrado da boca dos leões? O Senhor deu ordem aos seus anjos. Como tem um versículo aqui no Salmo 91 que diz também: o Senhor dará ordem aos teus anjos para que o livre. Meu Deus. E Deus deu ordem aos anjos, e ele foi lá na cova dos leões. Aleluia. E os leões tiveram que jejuar. Amém. E aqueles homens que armaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões. No mesmo momento foram tragados pelos leões. É a Bíblia que diz. Mas é interessante que nós vemos também, no mesmo livro de Daniel, nós vemos 3 homens obedientes. Foi também colocado um decreto que todo homem e mulher deveria se prostrar diante de uma estátua de ouro, adorar outros deuses, se prostrar ante outros deuses, imagens de escultura. Só que há 3 homens corajosos, mas eles eram corajosos porque eles confiavam no Deus vivo. Deus, não um Deus que foi feito por mãos humanas, mas um Deus criador dos céus e da terra. E foi feito um decreto pelo rei Nabucodonosor, que todo aquele que não se prostrasse diante da estátua de ouro seria lançado dentro da fornalha de fogo. Que prova! Isso que é prova para crente. Isso que é prova. Tem muitos crentes que dizem: eu estou na prova, mas não sabe nem o que é prova. Está longe de ser uma prova. E aqueles homens foram fiéis ao Senhor, e eles não se prostraram diante aquela estátua, porque toda vez que fosse tocada a buzina, em alguns outros instrumentos, toda vez por dia que tocava esses instrumentos, tinha todo mundo que parar o que estava fazendo, se prostrar e adorar uma imagem que não falava, não andava, não fazia nada. Mas esses homens foram fiéis ao Senhor. E mais uma vez chegaram alguns homens diante do rei, denunciaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses homens foram levados até a presença do rei também. E eles tiveram mais uma oportunidade. Foi tocado os instrumentos diante deles. Mas eles disseram assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar.
Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Não necessitamos de te responder acerca deste negócio, disse eles para o rei. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, nos pode livrar. E eles disseram: eles tinham autoridade. E fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus, que não serviremos, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaram. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu semblante, o seu aspecto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens, ele escolheu os homens mais fortes do seu exército, pegou cordas e atou aqueles homens, amarrou eles. Olha só, aquele homem, ele se enfureceu diante da resposta deles. Mas aquele, irmãos, que serve ao Deus vivo, o Senhor, ele honra a sua palavra. O Senhor, ele honra a palavra que sai dos seus lábios, irmãos. Não se envergonhe de dizer que você é um servo do Deus vivo. Não se envergonhe das pessoas saberem que você é um cristão que serve ao Deus Todo-Poderoso, porque envergonhados e confundidos ficarão os teus adversários. Glória! Envergonhado e confundido ficará Satanás, o demônio, os teus inimigos. E presta atenção, teu inimigo não é o homem de carne e osso. O teu inimigo é o que está por trás daquela pessoa. Presta atenção, o teu inimigo não é a carne nem o sangue, mas é os principados e potestades, demônios, que usam pessoas contra a nossa vida. Sempre ore pelo seu inimigo para que o Senhor venha o libertar. Porque o Senhor nunca vai ouvir uma oração de uma pessoa pedindo para que o Senhor mate aquela pessoa. Porque quem está por trás é o inimigo da sua alma. Então aqueles homens tiveram autoridade e disseram: ó, fica sabendo, rei, não te serviremos, não te vamos te servir, nem vamos adorar essa estátua de ouro que levantaste. E o rei fez o seguinte: então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só a temperatura, como estava aquele fogo. Somente dos homens chegar até o forno e lançar Sadraque, Mesaque e Abednego foram consumidos pelo fogo. Somente de se aproximarem, ela tinha sido aquecida 7 vezes mais. Aqueles homens fortes que foram lançar aqueles 3 homens na fornalha morreram na hora. Então eles caíram dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou, depois que eles já estavam lá dentro, levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Ele perguntando: não lançamos 3 homens? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens andando dentro da fornalha. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Se passares pelas águas,
elas não te afogarão. Deus está dizendo: se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Deus não está dizendo que Ele não vai te poupar na fornalha, mas Ele está dizendo: eu estarei contigo. Chama nenhuma arderá em ti. Aleluia, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. O que disse a palavra mesmo, irmãos? Vamos voltar lá? Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Livra-lo-ei. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? O Senhor os livrou. Meu Jesus. O Senhor os livrou da fornalha. Quem estava lá dentro? O próprio Deus desceu lá na fornalha, irmãos. Você imagina só, dentro do fogo e não sentir fogo, não sentir se queimar, nem cheiro de cabelo queimado teve, só Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Homens soltos que andavam passeando dentro do fogo e nada de lesão neles. E o aspecto dos 4 é semelhante, do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Saíram do meio do fogo. Meu Deus do céu. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, presidentes, capitães, e contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Deus não vai te poupar de passar pelo fogo. Deus não vai te poupar de ser provado. Deus não vai te poupar da provação do dia mau, mas Ele vai estar contigo no dia da provação. Deus vai estar contigo nos momentos mais difíceis. Se você for fiel a Ele, se você for fiel ao Senhor, verás o agir de Deus. Se não, sofrerás as consequências da sua decisão, sofrerás a consequência dos seus pecados. Está difícil? Permanece fiel ao Senhor, que Deus vai te glorificar, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te sustentar. Mas é uma decisão sua. A decisão é sua. Você que escolhe ser fiel ou não ao Senhor. Como eu disse, chega de ficar vivendo experiência das pessoas com Deus e você não viver nas suas. Chegou o momento de você dobrar os seus joelhos e clamar ao Deus dos céus. Chegou o momento de você ter as suas próprias experiências com Deus. Deus quer te usar para salvar sua família. Deus quer te usar para libertar vidas que estão descendo a sepultura sem a salvação. Quando você estiver diante do velório daquele membro da sua família, você falar: para onde foi a alma? Para onde foi a alma? Eu ouvi a palavra, mas eu não preguei. A alma foi para o inferno, para o Hades, para o Sheol, para o lugar de sofrimento, de fogo ardente que nunca se apaga, de dia e de noite, por toda a eternidade. Mas muitos não querem acreditar. Muitos acham que morreu, acabou.
Olha para si mesmo. Olha para você mesmo. Será que não existe um Deus todo-poderoso que te criou com esses movimentos, com essa mente? Da onde você acha que veio? Há um Deus a qual você terá que prestar contas de todos os seus atos. Quando você estiver ante o trono de Deus, o trono branco de Deus, que foge toda a terra, a Bíblia diz que toda a terra foge diante da presença do trono de Deus, a qual todo joelho terá que se dobrar, ricos e pobres, grandes e pequenos, um dia vão estar diante do trono de Deus. E o Senhor trará juízo. Presta atenção. O Senhor trará juízo todos os nossos pecados, quer sejam ocultos ou não. Todas as nossas iniquidades, pecados escondidos, a qual ninguém vê, somente Deus contempla. Mas sabe o que a Bíblia diz? Todas as coisas estão nuas e patentes. Nuas. Que é nu? Não tem nada tampando. Todas as coisas estão nuas e patentes ante aos olhos do Todo-Poderoso, a qual tereis que prestar contas um dia dos seus pecados e iniquidades. Ainda que você não leve a sério essa palavra, um dia Deus vai te lembrar dela. Um dia Deus vai te trazer a memória, mas talvez já seja diante do trono de Deus, porque Deus é justo. Deus não vai simplesmente te lançar para o inferno. Deus vai te provar na sua palavra, porque é essa palavra que vai te julgar naquele grande dia. Essa palavra que vai te salvar e vai te condenar. Jesus hoje, Ele está ante o trono de Deus, sentado à destra do Todo-Poderoso, e Ele é o seu advogado. Quando Satanás chega até a presença de Deus para te acusar, Jesus se levanta e diz: eu morri por ele. Mas você que conhece a palavra de Deus, não tem como você crucificar Cristo novamente. Cristo já foi crucificado. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem conhece a palavra de Deus é nova criatura. Coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pessoas estão crucificando a Cristo novamente, pessoas conhecedoras da verdade. Não podemos. Se arrependa enquanto há tempo dos seus pecados. Busque a Deus enquanto se pode achá-lo, enquanto Ele está perto, porque chegará um dia que haverá uma grande fome sobre a terra, mas não fome de pão nem sede de água, mas fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus. Buscarão e não encontrarão. Então busque a Deus enquanto é tempo. Muitos dizem: vou esperar envelhecer, vou esperar chegar a certa idade para buscar a Deus. Quem te garante que você vai chegar? Quem te garante que você vai viver mais um dia ou mais um ano? Quem te garante? Você não tem domínio sobre a sua vida, Deus tem o domínio dela. E os seus dias estão todos determinados, e deles não passará. Você não vai passar do dia da sua morte. Você não vai. Não sabeis o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ou o dia que o Filho do Homem buscará a sua igreja para morar no céu. Ninguém que está aqui sabe. Louco, hoje pedirão a tua alma. Quem garante
que hoje Deus não pode pedir a alma de alguém? Quem pode garantir? Louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem é? O Senhor te pergunta: para quem é a tua alma? Para onde vai aquela alma? Está lá agora, na sua casa, está lá naquele lugar. Muitos desprezam, mas Deus está nessa noite abrindo os teus olhos para que você pregue para aquela vida, para que ela não vá para um lugar de sofrimento. Pregue em todo tempo e fora de tempo, até que aquela vida se converta. Ore ao Senhor, ainda que os seus joelhos se machuquem de tanto clamar. Como disse um homem de Deus: a minha família só vai para o inferno por cima do meu cadáver. Aquele homem disse: vou orar pela minha família até que eu morra, não vou desistir deles. Se depender dele, a família dele não vai para o inferno, mas a sua família. Se o Senhor confiou a salvação do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa a você, e aí? Se você vê o ímpio no pecado e não o adverte, requererei o sangue dele de ti, cobrarei a alma dele de você. Mas o vendo no pecado e o advertindo, o sangue dele não requererei de ti. Morrerá ele no seu pecado e na sua iniquidade. É a palavra de Deus. Nada que eu estou dizendo aqui nessa noite está fora. Deus vai requerer de ti naquele grande dia as almas que Ele confiou em você e você não pregou. Nem sequer disse que Jesus te ama. Quantas pessoas você nem diz que Jesus o ama? Vergonha. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Tímidos é aqueles irmãos que se envergonham de ser um cristão. Não é tímido de vir aqui na frente e não ter coragem de falar diante da igreja, não. É aquele que se intimida quando ele tem que demonstrar que ele é um servo de Deus. Quando lá no seu trabalho ele é confrontado, mas ele mente. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Salvação é sério. Salvação é sério. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que talvez, quem sabe, eu não verei mais. Quem sabe? Quem sabe Deus não quer que você chegue em casa e diz: Deus é bom. Deus falou comigo nesta noite e eu quero falar com você essa palavra. Deus quer salvar a sua alma. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez alguém que nessa noite está cansado deste mundo, cansado de sofrer. Irmãos, esse vazio aí, só Ele preenche. Só Ele, né? Só Ele. Talvez o emprego lá não preencheu, continua vazio. O namorado continua vazio. O filho vazio está lá. Ah, meu sonho é casar. Na igreja. Quando eu chegar lá, é o dia mais feliz da minha vida vai ser completa. Casou, continua com vazio. Meu sonho é comprar a casa. Quando eu comprar a casa, minha vida vai ser completa. Mas não tem Jesus, não tem nada. Continua o vazio no coração, continua a tristeza, essa angústia. Pessoas vazias de Deus, irmãos, entram em depressão, querem tirar a própria vida porque estão sem Deus.
Somente Deus pode trazer alegria ao teu e ao meu coração. Somente Deus, coisas deste mundo não vão preencher. As melhores tecnologias, os melhores aparelhos eletrônicos, tecnológicos, riquezas, vai continuar vazio. Pode perguntar, o mais rico que for, tem um vazio, porque Cristo deixou para que Ele pudesse preencher. Mas pessoas estão ganhando o mundo e perdendo a salvação da sua alma. Estão conquistando tantas coisas, mas perdendo a salvação. Para de conquistar coisas deste mundo. Não que nós não devemos adquirir, irmãos, mas isso tem sido prioridade na sua vida. Pessoas não vêm na igreja porque ficam fazendo hora extra até tarde, sem necessidade, muitas vezes desnecessário, simplesmente para ganhar alguns trocados a mais no final do mês. Não porque é obrigado a estar ali. Há pessoas sim que são obrigadas, não tem como se ir embora, para tudo. Mas há pessoas que estão ficando até tarde no trabalho, perdendo o culto para ganhar uns trocados a mais, estão perdendo a salvação, estão ficando os crentes frios, gelados dentro da igreja. Pessoas frias, sem amor, porque a Bíblia diz: nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas por quê? Não vêm mais à casa do Senhor, não ouvem mais a palavra do Senhor, não dão ouvidos à palavra do Senhor, estão com o bolso cheio, mas perdendo a salvação. Que aproveita o homem granjear o mundo, conquistar o mundo e perder a salvação. Que aproveita, se naquele grande dia não perderá o que é mais importante, a salvação da sua alma. Como eu disse, se você não crê, nada vai acontecer. Se você não crê nessa palavra, nada vai acontecer. Nada. Se você não crê no que está escrito aqui, irmãos, nos últimos dias, a Bíblia diz que João, o apóstolo, discípulo de Jesus, viu nos últimos dias, quando ele estava preso numa ilha, ele viu as últimas coisas, os últimos acontecimentos da face da terra, acontecimentos escatológicos para o futuro. João viu. Sabe o que João viu? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Porque já o primeiro céu, tá vendo? Se passou. E a primeira terra se passar, e o mar já não existe mais. Vamos quebrar neste momento uma mentira que é propagada por aí. Faz todos os dias na sua porta pessoas dizendo que querem herdar a terra. Apocalipse número 21. João viu um novo céu e nova terra. Esse que já não existia mais o mar, a terra, o céu. Esse não já existia mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada, já com um endereço, com uma esposa ataviada, adornada, preparada, indo se encontrar com o esposo. Novo céu, nova terra. Novo céu, nova terra. E ouvi uma voz, uma grande voz, que do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Há um tabernáculo, há uma nova cidade, há um novo céu, uma nova terra te esperando. Se você partiu hoje, salvo em Cristo Jesus, novo céu, nova terra. Esse novo céu, nova terra, tabernáculo de Deus. E você passará a eternidade. Eternidade, todos sabem, não tem fim com Deus. Quer viver a eternidade? Quer viver 80 anos aqui na terra? Se chegar é canseiro, enfado,
canseiro, enfado, cansaço, fadiga, né? Ou quer viver a plenitude de Deus na sua vida, morrer e ser salvo em Cristo Jesus. Como diz, Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, se me invocar. E Jesus, rapidamente para nós terminarmos, Jesus, quando desceu do céu, veio à terra, começou o seu ministério, quando ele estava prestes a subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: não turbeis, não se preocupe o vosso coração, eis que vou para o Pai, vos preparar um lugar. E se eu for para o Pai vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ele disse, eu irei para o Pai, vos preparar um lugar, e eu voltarei. Jesus disse. Aleluia. Se você não crê em Jesus, é perda de tempo. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amém? Amém. Glorifica e exalta o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, irmãos, como de costume,